oportunidade de vir na EBD, venha se alimentar dessa palavra maravilhosa. Aleluias. Glória a Deus. Atos 1, ou Atos 3, a partir do 1. Certo dia, às 3 horas da tarde, a hora de orações, quando Pedro e João estavam subindo ao templo, um aleijado de nascença estava sendo levado para lá. Todo dia algumas pessoas costumavam colocá-lo junto ao portão, chamado Formosa, para que ele pudesse pedir esmola aos que se dirigiam ao pátio do templo. Quando viu Pedro e João iam entrar no templo, pediu-lhes dinheiro. Eles olharam bem para ele e Pedro disse: olhe para nós. O aleijado olhou para eles com atenção, esperando receber alguma coisa. Pedro disse: não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho lhe dou. Em nome do Messias Yeshua de Nazaré, ande. Segurando pela mão direita, Pedro ajudou a levantar-se instantaneamente. Seus pés e tornozelos se fortaleceram, e ele de um salto pôs-se em pé por um momento e começou a andar. Agora vá lá para Eclesiastes, lá no Velho Testamento, os livros poéticos. Glória a Deus. Um dos 5. Aleluias. Capítulo 7. Glória a Deus. Amém? Capítulo 7, verso 8. O fim é algo melhor do que o começo. Na sua versão está assim? O fim é algo melhor que o começo. É mais ou menos isso que está dizendo na sua, não é? Feche seus olhos. Pai, muito obrigado pela tua palavra, Senhor. É pela palavra, é por ouvir a palavra que a fé vem. É por ouvir a palavra que a libertação vem. É por ouvir a palavra que o crescimento, sabedoria, luz vem para a tua igreja, Senhor. E que nessa noite o Senhor faça algo sobrenatural, como o Senhor já está fazendo, Deus. Fala conosco, que somos teus filhos e queremos ouvir a tua voz neste lugar. Podeis assentar em nome de Jesus. E essa passagem de Atos 3 fala sobre 2 discípulos, mas eu quero falar especificamente sobre Pedro. Pedro, que é tido como o mais afoito, né? O mais determinado, o mais sincero, o iletrado, o inculto, o agressivo, o irritado, né? Pedro, que muitas vezes era aquele que os outros discípulos falavam: vai lá, pergunta para o mestre, né? Ele que é tido como todas essas características que eu falei. E no começo Pedro não se chamava Pedro, se chamava Simeão ou Simão. E o Senhor tem um encontro com ele e a primeira coisa que Deus faz é mudar o seu nome. Diga assim: o fim é melhor que o começo. No começo o nome de Pedro era Simeão, mas o Senhor mudou para Pedro, que significa pedra. Quantas vezes o Senhor muda os nossos nomes? Antigamente você era tido como um mentiroso, hoje você é honesto. Antigamente você era tido como o adúltero ou a adúltera, hoje você é um marido, uma esposa fiel, uma mulher, um homem de família. Antes você era tido como ladrão, mas hoje o Senhor te chama pelo nome. O Senhor te chama de filho amado, em quem eu tenho prazer. O Senhor muda as nossas vidas e muda os nossos nomes. Antigamente nós éramos chamados de beberrões, viciados. Hoje somos livres, libertos, mais que vencedores, nação eleita, povo adquirido.
Senhor Jesus e reconheceu que Ele era o Senhor. E ali começa a história de Pedro, porque o começo é sempre mais difícil. Mas os que perseveram chegarão ao final, e o Senhor lhe dirá: entre benditos de meu Pai, e tome a coroa da vida. Aleluia! Quantos querem ouvir isso do Senhor? Eu quero. E para isso nós temos que perseverar, nós temos que continuar, nós não podemos desistir, porque o começo está difícil. Nós não podemos parar no meio do caminho, porque o Senhor diz que aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é digno de entrar no reino dos céus. O Senhor essa semana toda tem falado conosco sobre isso, sobre não desistir, sobre avançar, porque o Senhor é aquele que restitui sonhos, é aquele que traz de volta a alegria que foi roubada, é aquele que te faz mais que vencedor em todas as circunstâncias. Aleluias! E o Senhor pega e chama Pedro e fala: Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não poderá prevalecer contra a minha igreja. Tem igreja do Senhor aqui? Olha que verdade o Senhor te diz: as portas do inferno não podem prevalecer contra a tua vida enquanto você for igreja. Mas você sozinho em casa, congregando sozinho via internet, via YouTube, você não é igreja. Você é simplesmente um dedo, um joelho, uma orelha. Mas quando o corpo está reunido, ele se torna igreja. Glória a Deus. E contra essa igreja, nada pode prevalecer. Nada. Você é forte. Quando estamos unidos, nós somos fortes. É verdade. Quando você lê a história da Torre de Babel, você vê que o próprio Deus falou: contra esse povo ninguém pode. Próprio Deus falando de tão unidos que eles eram. E nós, como povo de Deus, temos que pegar esse exemplo e nos unirmos para sermos fortes, Glória a Deus. aliançados, ter unidade. É isso aí. Porque não importa o começo, às vezes é difícil. Encosta no irmão e tem um espinho, encosta no outro e tem uma careta, encosta no outro, é meio gordinho, o outro é meio magrinho, e tantas outras características que cada um de nós temos. Mas o Senhor quer que a sua igreja seja unida e forte, para que prevaleça em todas as coisas. Aleluia! Amém, Senhor. E Pedro, no começo ele era o quê? Um pescador. Mas o Senhor o chamou para ser pescador de homens. Glória a Deus. O início era pescador de peixes, mas no final ele virou um pescador de homens. Aleluia. E é isso que Deus quer fazer na sua vida. Amém, Senhor. Deus não quer te chamar, não te chama para simplesmente saciar
seria fácil. Mas Ele nos prometeu que seria o melhor caminho. Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Amém. Eu sou a videira verdadeira. Aqueles que estão enxertados em mim darão frutos, e quando for necessário, Ele podará para que dê mais e mais e mais frutos. Amém. Glória a Deus. O Senhor quer que você dê frutos. É verdade. E quanto mais você der frutos, mais você vai ser moldado, mais você vai ser podado. E dói. Mudança dói. Crescimento dói. Caminhar dói. Quantas vezes as nossas pernas fraquejam e nós queremos desistir e dizemos: Senhor, não, eu não dou mais conta, eu estou cansado, eu quero jogar tudo pro alto, chega, eu não preciso disso. Pra quê? Eu vou te servir aqui no meu quarto, porque a palavra nos diz: entra no teu quarto, fecha a tua porta e o Senhor falará contigo. Temos até argumentos na Bíblia, né? Mas o Senhor não te chamou para servir sozinho. É tão bom ter uns aos outros. É tão bom ter uma liderança. Ainda que no começo nós não viemos entender. Nós não entendamos o que o Senhor está fazendo. Mas nós temos que prosseguir. Prosseguir. Quantos sonhos você já fez? Você já teve? Quantos projetos na virada de ano você faz? E fala: esse ano eu vou entrar assim, assado. Esse ano faz uma lista. Nós temos aqui 12 pedidos. Esse ano, Senhor, eu vou orar todas as madrugadas. Esse ano eu vou jejuar pelo menos 2 vezes por semana. Esse ano eu vou nos orfanatos, vou nos presídios. Esse ano eu vou ser uma esposa melhor, um marido melhor, uma ovelha melhor, Senhor, um líder melhor. Quantos projetos nós fazemos durante a passagem de ano? Quantos sonhos que você teve e já se esqueceu. Mas eu quero te dizer que hoje é noite do Senhor restituir aquilo que foi roubado, aquilo que lhe foi tirado, aquilo que você esqueceu. Deus não é homem para que se esqueça do que te prometeu, e Ele vai cumprir. Quer você queira ou não, Ele vai cumprir. Aleluia. E se você não quiser que Ele cumpra na sua vida, Ele vai cumprir na vida de outro. Porque Deus usa o livre, Ele respeita o seu livre-arbítrio. O diabo não, o diabo, ele é descarado. Ele vem, mete o pé na porta, entra e faz se a gente deixar. Mas o Espírito Santo, ele é tão educado, que quando ele me acorda na madrugada, eu peço para ele me acordar na madrugada. Eu falo: já é? Já deu a hora? Espera mais um pouquinho, mais 5 minutos. E ele espera. Ele é assim, Deus é assim, compreensivo conosco, misericordioso, compassivo, longânimo. Ele fica nos chamar: vem, filho, vem, olha o caminho que eu tenho para você, trilha por esse caminho, é estreito, mas trilha, avance, você não está sozinho, eu estou com você. Aleluia. Quando Pedro ali viu o Senhor, eles estavam no barco, a passagem quando ele anda sobre as águas, e ele viu o Senhor, e ele disse: é um fantasma. Mas logo Pedro caiu em si e disse: Senhor, se és tu, mande para que eu vá ter contigo. E ele foi. Ele foi. Se ele tivesse confiado até o final, ele teria andado e encontrado com o Mestre. Para vocês verem como é importante nós confiarmos, termos fé até o final. Aleluia. Deus não gosta de quem faz as coisas pela metade, de quem começa e para. Deus não se agrada disso. Ele te escolheu. Sabe o que ele diz? Não foste vós que me escolheste, mas eu vos escolhi. Aleluia.
seu potencial. Jovens, Ele sabe do seu potencial. Foi por isso que Deus te escolheu. Ele sabe das suas habilidades. Aleluia! E Ele ainda tem muito mais, muitos dons para derramar sobre a sua vida. Aleluia! Mas Ele quer que você avance. Ele quer que você prossiga para o alvo, que é Cristo. Não olhando as circunstâncias. No Velho Testamento nós vemos Deus falando: não olhe tu para a direita, não olhe tu para a esquerda. É isso! Olhe somente para mim, para a minha palavra. Quando uma coisa estiver vindo ao seu encontro, uma circunstância estiver vindo ao seu encontro, olhe para a palavra e veja, analise se aquilo ali condiz com as Escrituras. E se não condizer com as Escrituras, lance por terra. Não receba o que não está na palavra de Deus, porque a palavra de Deus é o próprio Deus. Amém! É a boca de Deus falando com você. É desse jeito. Receba o que as Escrituras dizem a seu respeito. Amém! Não receba o que alguém fala aqui, outro fala ali, aquilo que o diabo cochicha muitas vezes nos nossos ouvidos. Você não vai conseguir, desiste. Ah, mas para que isso? Para que fazer o melhor? Mais ou menos dá, mais ou menos passa. Ah, é para Deus mesmo? Deus entende. Quantas vezes nós falamos isso? Ai, Deus, tu sabes, né? É para ti. Eu tentei fazer o melhor, Senhor, mas isso aqui dá, né? Foi de coração. Deus quer o melhor e Ele merece o melhor. Por isso Ele deu o melhor, Jesus. Aleluia! Ele não te deu qualquer coisa. E Jesus, quando Ele veio a essa terra, Ele cumpriu tudo o que estava para Ele fazer. Ele foi até o final. Ele não desistiu. Aleluia! Imagine se Jesus tivesse desistido. Onde você estaria? Onde eu estaria? Mas Ele foi fiel até o final. Aleluia! E as Escrituras dizem que todo o poder lhe foi dado nos céus e na terra e debaixo da terra. E o Senhor glorificou de tal maneira, que todo joelho se dobrará e confessará que Ele é Jesus. Vale ou não vale a pena seguir no caminho? Vale ou não vale a pena, queridos? Não desistir, mas avançar. O Senhor quer, Ele te chamou para avançar. Amém! O Senhor quer que você vá além, muito além do que os seus olhos naturais estão vendo. Foi para isso que o Senhor te chamou, porque o começo é difícil. No começo de uma gravidez é tão difícil. Aquela barriga que ninguém sabe se é gordura, se é uma barriguinha de nada. Mas aí quando vai fazendo uns 4 meses, ela já vai se formando, já vai ficando redondinha. Aí com 6 meses o neném já começa a mexer. A mulher já tem prazer em mostrar aquela barriga. Aleluia! Glória a Deus! E aí a mulher prossegue, a criança também, 9 meses. E o fim daquela gestação é o quê? Uma linda criança, Glória a Deus! sorrindo para você e te chamando de mamãe, papai, meu herói. Como um sorriso de uma criança vale tão a pena um dia inteiro de trabalho. Não é verdade? É assim, queridos. No começo às vezes é tão difícil vir para a igreja, deixar o conforto do nosso lar, sabendo que amanhã nós temos que ir trabalhar. E às vezes você pensa, ah não, podia ficar aqui. Mas o começo é assim, é difícil. Vencer os maus hábitos, deixar a velha criatura mesmo para trás. Acordar de manhã e vir para a EBD, aprender. Engraçado que nós acordamos todos os dias de manhã para servir o homem. E no único dia que o Senhor pede, acorda hoje mais cedo por mim, nós falamos, ah Deus, hoje o Senhor entende, né? Poxa, acordei cedo a semana toda, mereço um dia, né?
Eu acho que Deus olha para nós e fala: eu mereço o quê? Nós temos que escolher o Senhor, porque é a melhor opção. O mundo não entende essas coisas, mas nós que conhecemos o Senhor, que vemos Ele face a face, nós conseguimos entender essas coisas, porque a palavra diz que o homem espiritual a tudo discerne, mas em nada é discernido. Quantos espirituais tem aqui? Amém mesmo? Amém. Nós temos que buscar por isso, porque o Senhor, Ele fala para nós: filhos, não importa o vento que está soprando, não importa as circunstâncias que estão te rondando, não importa a fúria do leão que anda rugindo ao seu derredor, eu sou contigo. Eu sou contigo. Não temas. Simplesmente marche. Simplesmente avance. O mar vermelho só se abriu quando Israel deu o primeiro passo. Ou vocês acham que eles estavam lá na beira e pensando: ai, será que vai abrir? Não vai? Ai, quando abrir eu vou. Quando eles deram o primeiro passo, um passo de fé, um passo de ousadia, o mar se abriu. E lá do outro lado, imagine atravessar o mar. Lá do outro lado, eles cantaram o hino da vitória. Quantos querem chegar do outro lado? Eu quero. Eu preciso chegar do outro lado. Eles cantam o hino da murmuração, da reclamação, da culpa. Ai, a culpa é do pastor. Nunca me visitou. A culpa é daquela irmã. Você viu como aquela irmã olhava para minha cara? Não podia congregar ali. Ai, a culpa é do teu ministério. Eu estava florescendo no ministério, o ministério, puf, acabou. Todos que param à beira do caminho, se você observar, eles têm uma desculpa, e a culpa nunca é deles. Sempre é de alguém. Nunca se olham no espelho e falam: Senhor, eu vacilei, eu parei, eu olhei para as circunstâncias, eu olhei para o que estava ao meu redor, ao invés de olhar para ti. Se Jesus tivesse olhado para os discípulos, quando ele estava ali, prestes a ser entregue, e ele pediu aos discípulos: fiquem aqui, velem comigo, porque estou muito aflito e vou orar. E ele voltou e pegou os discípulos o quê? Cochilando, dormindo. E ele acordou eles e falou: não podem velar uma hora sequer comigo. E voltou para a oração. E quando ele voltou novamente, eles estavam dormindo. Quantas vezes acontece isso conosco? Deus procura um que se ponha na brecha, um como Neemias. E ele olha para nós, e nós muitas vezes estamos cochilando, estamos perdendo tempo. Mas Cristo olhou para essa circunstância, Ele olhou para os discípulos que estavam dormindo, Ele olhou para o Pai, porque no Pai havia resposta, porque no Pai havia consolo, havia força. Quando ninguém à sua volta te estender uma mão, olhe para Deus, que está de braços abertos, que diz que te ama, que não te abandona, que está contigo todo o tempo. Não fique olhando muito para as pessoas. Colabore, congregue, tenha comunhão, mas coloque os seus olhos em Jesus, porque Ele é o nosso exemplo. Ele olhou para o Pai. Aleluias, aleluia, Jesus. E Pedro viu muitas coisas. E uma das coisas que mais me chamou a atenção foi que ele viu a transfiguração de Cristo. Ele estava ali, no círculo íntimo. E ele foi contemplado. Imagine você ser chamado para que o Senhor se revele a você. Ele viu isso. Ele viu multiplicação de pães e peixes. Ele viu
dele, um dos 12 discípulos, ainda não era convertido, foi confrontado pelo Senhor Jesus. Mas no final, nós veremos o que Deus fez com Pedro. Pedro, no final, queridos, ele se tornou um homem que virou para aquele coxo e disse: olha, eu não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus! Um homem que foi confrontado pelo Senhor, que ainda não era convertido, mas ele insistiu, ele avançou, ele passou por cima das suas falhas, por cima do seu eu, por cima das suas próprias vontades, porque você foi chamado para ter a vontade de Cristo. Porque quando você queria fazer a sua vontade, dar as suas cabeçadas na vida fora, você era dono do seu nariz e você fazia o que bem entendia. Mas hoje não é mais assim. Hoje nós dizemos: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu tenho, a vivo pela fé no Cristo Jesus. E muitas vezes nós dizemos isso, mas queremos fazer as nossas vontades. E o Senhor fala: siga, avance. Está difícil? Avance. Avance. Aleluia. Motivos nós temos. Rejeição. Nós vivemos muitas vezes isso. Afrontas, calúnias, cansaço. Motivo nós temos para parar, mas muito mais nós temos para avançar. Aleluia! Aleluia. Porque Cristo venceu e eu posso vencer. E quando eu chegar lá no final da minha vida, eu vou poder dizer como Paulo: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Glória a Deus! Guardei a fé. Fé é confiança em Deus. Muitas vezes nós dizemos: eu confio em Ti. Até cantamos: confio em Ti, Senhor. Mas na prática, nós não conseguimos. E é isso, a falta de confiança, que te faz parar. E quando você para na beira do caminho, não é Deus que perde, somos nós mesmos. Nós que atrasamos aquilo que Deus tem para nós. E depois ainda queremos jogar a culpa em Deus e dizemos: Deus sabe todas as coisas. Deus tem um propósito em todas as coisas. Não cai uma folha da árvore sem que seja a vontade de Deus. Sabia que isso não está na Bíblia? Não está na Bíblia que não cai nenhuma folha que não seja a vontade de Deus. A única coisa que faz referência a isso é que diz que em todos os fios de cabelo da sua cabeça Ele sabe. E nós jogamos a culpa em Deus. Não, Deus, foi porque o Senhor quis. Era projeto de Deus. Deus quis assim, né? Fazer o quê? Não era pra mim, não era pra ser. E aí achamos argumentos, achamos desculpas. Enquanto o Senhor fala: eu te chamei. Não atrase aquilo que eu tenho na sua vida. Não atrase o projeto que eu tenho na sua vida, que eu fiz quando você ainda era um ser informe. No ventre da sua mãe, Deus já tinha um projeto para cada um de nós. Depende de nós deixar que o Senhor cumpra esses projetos em nossas vidas. Aleluias. E Pedro viveu todas essas experiências com o Senhor. E no final se converteu. E se você ler o livro de Atos, você vai ver quão tremendo esse homem se tornou. Porque não importa o início das coisas, e sim o seu fim. Não importa como você começou a servir o Senhor, talvez de uma maneira relaxada, talvez só por ir. Toda
Ouça o que o Senhor diz a você. Aleluias. No final, todos sabem que Pedro negou Jesus 3 vezes. Mas eu não quero falar sobre isso. Eu quero falar sobre o que Jesus chegou e falou para Pedro. Pedro, tu me amas? E Pedro respondeu o quê? Sim, Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas? Às vezes. Sim, Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas? E ele respondeu, tu sabes. Tu sabes. E Jesus sabia que ele amava mesmo. Por isso ele fez essa indagação. Tu me amas? Então apacente as minhas ovelhas. O importante é o final. O Senhor não se importou que Pedro o negou 3 vezes. Mas para Jesus importava que Pedro o amava. E que estava disposto a dar a sua vida pelas ovelhas, pela igreja que estava nascendo naquela época. E Pedro morreu 67 depois de Cristo, crucificado de cabeça para baixo, porque achava que era indigno de ser crucificado da mesma forma que o seu mestre. Olha que bomba esse homem se tornou. Que discípulo, que apóstolo esse homem se tornou. Um homem que demorou para aceitar Jesus, para se converter, que às vezes era tão explosivo, mas no final, o Senhor exaltou. E hoje há livros de Pedro escrito na Bíblia. O nome de Pedro é citado na Bíblia. Mas se ele tivesse dito, não, eu não vou seguir Jesus. Pra quê? Estou aqui pescando, sou pescador. Naquela época, quem era pescador era rico, porque a pesca era um meio de vida, estava em auge naquela época. E quem tinha um barco, tinha redes, tinha muito dinheiro. Eu tenho família, eu tenho esposa, filhos. Uai, pra quê? Mas Pedro escolheu a melhor opção. Escolheu Jesus. Aleluia! Quantos aqui querem escolher o Senhor Jesus? Aleluia, Senhor. Não desista, querido. Não pare na beira do caminho. E se talvez algum dia você parou, se talvez algum dia, por um segundo sequer, você pensou em desistir, hoje é noite de recomeço na sua vida. Aleluia! Hoje é noite de recomeço nos seus sonhos. Hoje é